Boa tarde, obrigado, deputado, pela entrevista. Muito obrigado por estar me recebendo. Explica pra gente que história é essa de possível pedalada fiscal, exatamente que manobra contábil foi feita pelo governo e que pedido e o que é que foi solicitado ao Tribunal de Contas? Olha, foi levantada uma suspeição de, primeiro, que o governo está praticando pedalada fiscal, mas de uma maneira nova. E como que seria essa nova maneira? Através desses fundos privados. O que são esses fundos privados? Geralmente, dentro de algum projeto Mover, por exemplo, que foi um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que praticamente viabiliza aí o setor automobilístico. Na minha opinião, ele trava o setor automobilístico, mas, de acordo com o linguajar do governo, ele viabiliza investimentos no setor automobilístico. Dentro desse projeto, tinha lá a criação, um artigo que criava um fundo privado, e que seria um fundo para fomento de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, esse é apenas um exemplo do que seria um fundo privado. No entanto, esse fundo privado ele acaba sendo usado não para o setor automobilístico e não para um desenvolvimento econômico especificamente com aquele projeto. Ele acaba sendo usado para praticar política pública. Por quê? Porque esses recursos não estão sob a égide do arcabouço fiscal, então são gastos que estão acima do arcabouço fiscal. Então, está violando as próprias regras do arcabouço fiscal que a própria esquerda se impôs e pediu para o Congresso aprovar. Então você veja que eles estando dentro de um fundo privado, no entanto eles tendo a gerência disso, interferência e influência, eles acabam usando isso para seus próprios benefícios, muitas vezes para políticas públicas, incrementar políticas públicas do governo, outras vezes não, mas sim para ajudar parceiros e tudo mais. Então a gente tem aí uma grande suspeição de que esses fundos privativos estão sendo usados para que os gastos possam ser a mais do que já está estabelecido no limite superior do arcabouço fiscal. Isso aí é a nova pedalada que está acontecendo, temos que ter muito rigor com relação a isso, porque estão agindo fora da lei. Se for esse o caso, já sabemos o resultado, né? E o que faríamos com um governo que pratica pedalada fiscal. Lembrando também que a gente aliviou muito nesses quesitos do que tornaria um presidente da República inelegível, ou no caso aqui, ser impeachado. Independente disso, é uma violação patente do que foi acordado em Congresso Nacional. Pois é, justamente nesse ponto que eu ia tocar, deputado, e ele perguntar sobre as possíveis consequências disso, porque está muito no nosso imaginário a pedalada fiscal associada ao governo Dilma Rousseff, e foi o que levou a ex-presidente Dilma ao impeachment. Isso poderia acontecer com Lula, deputado? Olha, certamente você incrementa já os vários pedidos que existem de impeachment do presidente Lula, né? Lembrando que todos os pedidos anteriores, vários deles têm embasamento constitucional bem sólido. Esse é apenas mais um que viria a incrementar, né? E agora, quem paga por isso é a população brasileira, né? Isso a população paga em forma de falta de transparência, em forma de corrupção, em forma, pior ainda, de inflação, que vai afetar o bolso de cada brasileiro toda vez que vai fazer compras, está tudo mais caro, exatamente porque o governo está gastando a mais do que aquilo que ele disse que gastou, só que de maneiras não transparentes. Então, não está nem sendo contabilizado como sendo gasto de governo. Isso que é importante. Então, todos os números do IBGE, que é publicado, tudo isso é distorcido. Qual é a inflação real, tudo mais. Isso são outros quesitos também que a gente precisa monitorar. Então, a gente precisa fiscalizar o governo nas suas ações. Essa questão de uso de fundos privados para ajudar o governo a gastar mais do que o arcabouço fiscal estabelece, o arcabouço, do que exato, que o arcabouço fiscal estabelece, isso, na minha opinião, é uma violação de um acordo que existe com o Congresso Nacional, está agindo fora da lei e tem todos esses impactos negativos. Se isso já não é o bastante para você impeachar um presidente, o que mais? O que mais vamos fazer? É isso que eu acho que a gente precisa deixar muito claro aqui para a população brasileira e para os demais colegas do parlamento. Perfeito. Deputado, deixa eu trazer aqui para a conversa também o Bruno Musa, nosso comentarista. Ele vai fazer a próxima pergunta. Deputado, é um prazer sempre falar contigo. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Bom, a gente falou da última vez, a última vez que nos encontramos, e eu fiz até,
tá na ponta da língua, porque eu fiz um vídeo explicando sobre isso, sobre essas pedaladas. São várias, né? Então tem a Engea, né, com a securitizadora, tem a própria Petrobras, tem a PSSA, tem o pé de meia, ou seja, várias formas que eles estão fazendo de jogar os chamados gastos parafiscais, ou seja, dá uma maquiada e não coloca como despesa primária, sim despesa financeira e não entra no arcabouço. Parece que conseguir o resultado do arcabouço virou como se o Brasil se transformasse o país número 1, só que o endividamento continua crescendo. Isso, para mim, no meu conhecimento, meu baixo conhecimento frente ao seu político, já configura e muito uma pedalada fiscal. O que mais a gente precisa para eventualmente iniciar um processo como o da Dilma? Olha, tornar isso mais público, mais visível e mais tangível para a população. Lembrando que os deputados, infelizmente, eles não reagem em função da lógica, em função das virtudes. Eles reagem em função do impasse político que é criado. Então, se nós conseguimos convencer a população de que o governo está gastando a mais do que ele se propôs a gastar e que isso está gerando todos esses impactos negativos que eu mencionei anteriormente, e você enumerou algumas formas aqui, tem até os orçamentos das estatais, né, que estão em processo falimentar praticamente todas elas. São orçamentos fáceis, de acesso mais livre e que de menos controle dos sistemas do governo. Então, você veja que o governo está acionando todas as alavancas de gasto acima daquilo que ele próprio se estabeleceu. Isso é uma violação absoluta. Precisamos ter mais conscientização da população e também cobrança junto aos demais deputados, né? Eu já pontuei isso em alguns artigos. Um deputado sozinho não faz um verão. Precisamos aí de todo um movimento de opinião pública, porque, olha, isso aí é um crime de lesa pátria praticamente aqui, não somente isso, mas também de lesa cidadão, né? Você está prejudicando aquela estabilidade fiscal que traz a estabilidade monetária, que traz a estabilidade econômica para o país. Você está lesando tudo isso com essas maquiagens, com esses gastos em demasia. E muito disso, desses desvios que ocorrem, nós sabemos, tem muito esquema de corrupção em cima disso. Então, todas essas práticas, até pouco tempo atrás, existia a Lava Jato, as investigações caíam dentro eu diria que deste conjunto de procuradores e juízes que queriam ver, de fato, o fim da corrupção do Brasil. Muito bem, não temos mais a Lava Jato. Então, agora, quem é que vai fazer essa cobrança? Quem é que vai fazer a fiscalização? Porque os impactos negativos dessas práticas voltaram. As práticas voltaram e os impactos negativos também voltaram. Então, isso é muito preocupante. Temos que agir antes que tenhamos uma crise muito profunda. Ô, deputado, permita mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco mais sobre política partidária. A gente estava até no começo do jornal repercutindo isso, mostramos falas do ex-presidente Bolsonaro hoje no almoço que ele teve aqui em São Paulo com Ricardo Nunes e o governador Tarcísio, falando sobre 2026, projeções de futuro, e é um momento de muita discussão sobre isso, né? Sobre qual é o futuro da direita, planos para a eleição presidencial, um balanço do que foi a eleição municipal. Muita gente viu ali o que seria uma divisão da direita, outros interpretaram de uma forma mais positiva, como um momento de renascimento, de abertura para novas lideranças. Queria ouvi-lo sobre esse contexto todo, desde o balanço dessas eleições municipais, como a direita se saiu dessas disputas, até os preparativos para a eleição de 2026, não só na disputa presidencial, mas as eleições para o Congresso, que são muito importantes, e parece que se avizinha uma boa janela, uma grande janela de oportunidade para a oposição ampliar o seu espaço no Congresso. Queria a avaliação do senhor, deputado, sobre esse contexto todo. Bem, o contexto nítido é que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu, já sabíamos disso, as narrativas, os modelos as propostas de política pública, as propostas econômicas, o modus operandi da esquerda simplesmente não existe mais como sustentar. Então isso deixou claro que a opinião pública também não quer ver uma volta ao passado, o passado recente e trágico, do que a esquerda sempre propõe nessas questões de interferência absoluta de um Estado absoluto. Então, nós temos que ver qual que vai ser o próximo jogo. O próximo jogo, na minha opinião, vai ser um jogo entre o Centrão, os deputados e partidos, os candidatos e partidos do Centrão, contra a direita, que representa, na minha opinião, mais fidedignamente, toda essa mobilização popular ativa que temos no Brasil. Isso são cidadãos mais com um viés mais para a direita conservadora
e temos representantes que vão se lançar com relação a essas propostas. Quais são as propostas da direita? As propostas da direita são anti o sistema. O sistema todo foi criado pela esquerda. Só que a esquerda sumindo do mapa, quem que absorve a narrativa da esquerda, na minha opinião, será o centrão. Então a próxima eleição será entre direita versus centrão, e o centrão ocupando espaço do que seria essa esquerda que está defunta, essa esquerda mais radical, tanto a esquerda, a nova esquerda, que é a esquerda globalista, identitarista, quanto a velha esquerda trabalhista, estatista, nacional-socialista que existia no século XX. Então todas essas modalidades de esquerda implodiram no apetite ou na esperança do eleitorado. Então temos o jogo agora se formando com esses outros blocos. No entanto, ainda temos um sistema de Estado a ser debelado. O sistema todo foi criado pela esquerda. Todas as instituições públicas praticamente são tingidas por premissas da esquerda e aparelhadas pela esquerda. Então temos uma grande missão aí na frente, né? Tanto para o centrão, que vai absorver agora o manto de ser a grande decisão, na minha opinião, vai ficar por parte do centrão. Se ele vai entrar para o lado dos reformistas, da opinião pública majoritária e ativa, ou se ele vai entrar para o lado do sistema e querer defender ainda o jeito das coisas como elas são hoje. Então, acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro. No entanto, acho que é uma evolução, porque, de fato, o centrão sempre foi a iminência parda do governo nos últimos 30 anos. Né? Tanto esquerda quanto direita não formavam governo se não tinham o apoiamento do centrão. E quem era o centrão? São esses pessoal que não tem opinião pública, não tem expressão, vivem nas sombras, só vivem dos compadrios e daqueles arranjos do Estado. E, claro, corrupção, é óbvio. Corrupção é que rega e que dá essa vaselina para todo o sistema funcionar. Então temos que debelar tudo isso. Espero que alguns desses representantes do centro venham para compor o movimento antissistema que hoje está sendo conduzido pela liderança da direita. Então acho que é isso que nós temos para 2026. Teremos candidatos do sistema versus candidatos antissistema. Pois é, e sobre essa presença do Centrão, deputado, o que é que o senhor está projetando para as eleições à presidência da Câmara, que já são agora na virada de ano, né, em 2025, em fevereiro de 2025, teremos as eleições da Câmara e do Senado. Como é que a direita vai se comportar? Defende a ideia de uma candidatura própria, de um parlamentar da direita, ou a adesão a algum outro que se comprometa com agendas desse campo? Qual a análise, deputado? Bem, vamos dizer, eu vou dar minha opinião pessoal e o meu desejo pessoal, mas depois eu vou fazer uma análise mais fria. O meu desejo pessoal é que o partido da oposição, majoritário da oposição, que é o PL, que ele lance candidato próprio. É a minha esperança pessoal. Isso é importante para o partido fazer essa conjunção e abrigar esse movimento antissistema. O movimento antissistema precisa de um respaldo partidário, que seja o PL, porque a narrativa de vários dos candidatos que foram eleitos pelo PL é uma narrativa antissistema. Mas, de repente, se o PL começa a se posicionar em prol do sistema, ou junto com um partido de composição, como são os demais, não acho que isso vai ser bom para o partido. E certamente não vai ser bom para o país, né, considerando que existe uma demanda muito grande por esse posicionamento. Agora, eu vou deixar o lado analítico aqui um pouco mais frio para esse segundo momento. Existe um domínio do Centrão na questão dos parlamentares que estão representados ali na Câmara. Temos aí mais de 250 deputados, é o maior bloco, é o bloco do Centrão. Então, praticamente todos os deputados que se apresentaram a serem presidentes de Câmara são representantes do Centrão, de partidos do centro. E pior do que isso, né? Vou dar um agravante nisso. São candidatos do Norte e do Nordeste. Lembrando que a Câmara, 45% da representatividade é Norte e Nordeste, somente 30%, um pouquinho mais de 30% da população brasileira é do Norte e Nordeste. Então você está falando 70% da população do Brasil não está representada na presidência da Câmara, em termos de origem, né, origem de Estado. Né? Isso é importante, esse dado, porque tem sido um efeito constante.
não temos um representante no sul-sudeste e não temos um representante de movimentos antissistema. São representantes do centro e do norte-nordeste. Por que isso? É importante a gente entender isso, porque é exatamente o Centrão que comanda esses grandes desvios estruturais que existem na República Brasileira. Né? Tem o Sul, Sudeste e Centro-Oeste extremamente produtivos, extremamente autônomos, e eles acabam financiando programas e uma série de repasses para estados do Norte e Nordeste e não chega na ponta. Você não consegue ver cidades desenvolvidas, você não consegue ver população recebendo exatamente aquele benefício de um aumento do índice de desenvolvimento humano naquela região, continuam com os mesmos problemas sociais, os mesmos problemas políticos do século passado. Então, esses repasses estão funcionando? Para quem está indo esses repasses estruturais? Essa que é a grande pergunta. E por que essa briga tão intensa desses deputados pela presidência de Câmara é de fato para representar o Legislativo ou é para fazer negócio e manter o esquema do sistema caminhando? É isso que está em jogo. É por isso que precisamos de uma ruptura de quem será o próximo presidente de Câmara. Isso é que é a esperança da população. É também uma leitura política importantíssima. Pode incrivelmente até ajudar o governo. Deixa o governo com a agenda deles e não fique fazendo negociações. Isso que eu acho que é até importante, porque e conduz a uma agenda própria do legislativo, que seja antagônica ao governo, depois isso se vê através das lideranças. Mas o que está sendo feito como prática é usar o poder da presidência de Câmara para vender esse poder a quem comanda o orçamento, que é o executivo. E é exatamente esse tipo de prática que eu acho que é nociva para o parlamento e também é nociva para o governo. Não que eu queira ver o governo ir adiante nos seus planos, longe de mim disso. No entanto, acho que traz mais idoneidade ao sistema e o jogo fica muito mais transparente. Quem representa o quê e como é que vai se travar esse embate. E lembrando, nós, a oposição, os partidos que não são da esquerda radical, que são a base do governo, somos majoritários. Então temos chance de fazer grandes mudanças se tivéssemos presidente de Câmara e de Senado alinhado com essas grandes mudanças e não com a prática antiga de vender o legislativo para o executivo ou para o judiciário. É isso que está em jogo. Então nós precisamos compor. Agora, que o Centrão ainda comanda o volume de votos, isso é notável. O que pode fazer mudar isso? Na minha opinião, mais uma vez, pressão popular contra os deputados do centro para que eles não votem em deputados do centro que representam a continuidade do sistema. Simples. E eu acho que os deputados respondem a isso. As redes estão muito mais ativas, o eleitor está muito mais consciente do problema. Eu acho que estamos num ponto de inflexão em que o Brasil não se sustenta mais fazendo essa prática antiga e estamos vendo aí com crises já que aparentam na questão inflacionária, questão de corrupção, questão de violência, todos os índices, na minha opinião, se decompondo, mesmo que o governo diga o contrário. Então, temos aí que fazer uma mudança e começa no Legislativo.